Oi, gente. Mais uma excelente notícia agora vem do relatório da ONU, que descreve diversos crimes do Bolsonaro, incrimina ele, diz que ele é culpado por esses crimes e mais. Esse relatório, como eu vou explicar nesse vídeo para vocês, ele tem uma importância não só do ponto de vista internacional, mas ele tem uma importância para os processos que Bolsonaro vai enfrentar a partir de agora no Brasil. Sim, porque a partir dessa quinta-feira ele enfrenta o processo de crime eleitoral, por ele ter dito para embaixadores de diversos países que o Brasil teria tido fraude eleitoral em 2014 e em 2018 e ele diz isso sem provas. Ou seja, ele atacou o sistema eleitoral brasileiro, atacou a democracia brasileira sem apresentar nenhuma prova. Esse crime eleitoral ele vai começar a ser julgado a partir de quinta-feira. Mas nesse processo, o relatório da ONU, que reúne uma série de provas sobre ataques de Bolsonaro à democracia, pode, e aí vem o meu acréscimo, e deve ser utilizado. Se ele vai ser utilizado, aí é uma outra questão. Eu não estou na cabeça dos advogados, dos promotores lá do processo para saber se eles vão usar. Mas que eles deveriam usar, deveriam. E você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para tentar chegar a qualquer pessoa que esteja ligada a um processo contra Bolsonaro, é importante para dizer para ela que, olha, você deve utilizar esse relatório para fortalecer o seu caso contra Bolsonaro. O relatório descreve uma série de crimes contra a democracia. Eu vou trazer aqui um deles. Bolsonaro, através de decretos, desmantelou 650 pelo menos, conselhos, entre eles, conselhos de saúde. Se você está pensando o que é que esses órgãos fazem através de participação popular da sociedade civil, um conselho de saúde pode, por exemplo, detectar que numa determinada cidade, através da participação da sociedade civil, né, a sociedade civil diz para o conselho, define que, olha, o grande problema que nós temos aqui de saúde, por exemplo, é diabetes ou hipertensão. E aí nós precisamos de políticas públicas da prefeitura, do governo do estado, para combater diabetes. Para combater diabetes tipo 2, para combater hipertensão. Isso envolve medicamentos, mas isso envolve também cultura alimentar, isso envolve uma mudança na alimentação, uma série de questões que nós precisamos ter uma estratégia para realizar. Esse tipo de conselho que faz esse trabalho fundamental, que ajuda na formulação de políticas públicas para melhorar a vida dos brasileiros. Bolsonaro foi responsável por destruir mais de 650. Eu vou mostrar isso no relatório. Peraí que tá aqui, ó. Aqui tem todos os detalhes do relatório, vamos pulando aqui, tem um monte de coisa que eu quero trazer para vocês, mas essa coisa aqui, ó. Aqui tem os golpistas, papel dos militares, armas incompatíveis, pandemia, violência política. Quantidade de crimes do Bolsonaro é enorme. Aqui, sociedade civil excluída. Todas aquelas outras coisas são relevantes, viu? Mas eu queria destacar essa parte aqui para vocês, ó. Desde 2019, pelo menos 650 conselhos, comitês e outros mecanismos participativos foram dissolvidos por meio de decreto presidencial, enquanto os restantes, como o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, estão enfrentando sérios obstáculos ao seu funcionamento, inclusive questões orçamentárias e administrativas que impedem a realização de suas reuniões. Ou seja, ou ele acabou, ou ele subfinanciou, ou seja, o governo Bolsonaro ajudou a destruir a democracia brasileira e a participação social. O desmantelamento dessa estrutura de participação tem sido prejudicial à democracia brasileira, ao Estado de Direito, à inclusão social e ao desenvolvimento econômico, denuncia o relatório da ONU. Para ele, o decreto presidencial prejudica ainda mais os princípios de governança democrática, como abertura, transparência e prestação de contas, reduz a independência e a autonomia da sociedade civil e ameaça a promoção e a proteção dos direitos humanos, inclusive o direito de participar da condução dos assuntos públicos e o direito de acessar as informações. Ou seja, destruindo transparência, democracia, essa é uma prova. É isso daqui, ó. Essa destruição dos conselhos, isso daqui é uma prova de uma coisa absolutamente material que Bolsonaro fez para além dos discursos ameaçando a democracia brasileira. Porque é verdade que Bolsonaro ameaçou a democracia brasileira, como o próprio relatório diz, relativizando a ditadura militar, dizendo que 1964 poderia voltar a acontecer,
não é? Ele ameaçou a vida dos brasileiros, minimizando a importância da vacina, a importância de medida de distanciamento social, relativizando a importância de especialistas de saúde, questionando a Organização Mundial de Saúde. Tudo isso que o relatório diz é verdade. Foram coisas que Bolsonaro prejudicou a democracia brasileira, prejudicou a vida dos brasileiros através de falas e através de políticas, porque o governo Bolsonaro subfinanciou saúde, subfinanciou a educação. Agora, nesse ponto da destruição da participação social, eu acredito que a mídia corporativa e até nós aqui da mídia alternativa, né, não demos tanto destaque. Mas agora, depois de ler esse relatório, depois de ler o resultado dos relatórios, eu quero dar o devido destaque a essa dimensão tenebrosa, monstruosa do governo Bolsonaro, que me parece fundamental para condená-lo como alguém que ameaçou a democracia brasileira. Ele favoreceu o golpismo com todos os discursos? Sim. Ele favoreceu o 8 de janeiro e tudo leva a crer, contribuiu na articulação e na conspiração do 8 de janeiro e de outras tentativas golpistas? As evidências são abundantes disso. Tudo leva a crer que sim. Mas Bolsonaro ajudou e o governo Bolsonaro contribuiu para destruir os mecanismos de participação da democracia brasileira, que são incompletos. Nós devemos ter e precisamos construir uma democracia muito mais participativa, muito mais conectada com os anseios populares. Mas o pouco que nós tínhamos de participação social, de sociedade civil participando da formulação de políticas públicas, grande parte disso foi destruída pelo governo Bolsonaro. E ver o relatório da ONU destacando isso como um aspecto fundamental do seu indiciamento do Bolsonaro, de como eles mostram que Bolsonaro fez isso, e isso vai ter uma repercussão internacional, isso vai ser discutido em outros países. Isso pode subsidiar decisões jurídicas contra o Bolsonaro nos processos em que ele está respondendo aqui no Brasil, e deve subsidiar essas decisões jurídicas, não é? O relatório tem uma série de outras coisas aqui que eu vou assim só passar por alto, né? Mas aqui, ó, promoveu influência militar, desmontou a estrutura de participação social, atacou instituições democráticas, expressou ambivalência, eufemismo demais, né? Defendendo abertamente o regime ditatorial, minimizou a pandemia, criticando as autoridades. Quer dizer, o relatório ele é super completo. Ele descreve todos esses crimes do Bolsonaro. Eu vou deixar a reportagem da UOL no comentário fixado, que tem mais detalhes. Mas eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para a gente fazer mais e mais pessoas saberem disso e, quem sabe, alguém ligado a algum processo contra o Bolsonaro que abra os olhos e diga: isso daqui, esse aqui é um material para ser utilizado no processo. Todas essas evidências colhidas pela ONU, que estão contidas nesse relatório, devem subsidiar, ou seja, devem ser elementos de evidências para subsidiar a condenação de Bolsonaro, que precisa vir, não por vingança, mas por justiça. Justiça com os brasileiros. Não só justiça com todos que perderam pessoas na pandemia, isso sim, também, mas justiça com a nossa democracia, com todo o dano que esse governo produziu aos brasileiros. Isso envolve condenar não apenas o Bolsonaro, mas condenar todos aqueles que participaram desse desmonte. As pessoas e os elementos do governo, aqueles que foram ministros, aqueles que tiveram poder e aqueles que participaram desse desmonte do Estado Democrático de Direito, da participação social, dos direitos sociais, também têm que ser processados pelos seus crimes. Eu espero de verdade que a gente comece a limpar essa página da nossa história, passar ela a limpo, não esquecer jamais e começar a construir um caminho diferente. E isso passa pelo reconhecimento do que aconteceu nesses últimos 4 anos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz,
se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.